Momento da Palavra e Oração. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos e irmãs e ouvintes da Palavra de Deus. É com muita alegria que nós estaremos ministrando mais uma porção da gloriosa Palavra de Deus que nos traz paz, nos traz alegria, nos traz um direcionamento para que nós possamos ter um dia de bênção, um dia de vitória na presença do Senhor. Eu tenho algo no meu coração, quando realmente eu vim para ministrar esta palavra. A maior alegria, querido, é a gente ter realmente o privilégio de ter deitado e dormido e descansado. A maior alegria é a gente levantar sabendo realmente que a gente está vivo. A maior alegria é a gente saber realmente que, apesar das dificuldades, nós temos um Deus que trabalha em nosso favor. Então, a única coisa que nós precisamos, eu tenho realmente algo no meu coração, que eu, há muitos anos atrás, eu passei por uma dificuldade muito grande, das mais difíceis. Eu me lembro claramente, eu não sinto vergonha de dizer isto, quando eu estava caminhando, eu sempre pratiquei esporte, disputei o ranking paranaense, fui um atleta e até hoje eu caminho. Mas quando eu ia realmente ali num trajeto para fazer realmente ali a minha corrida, a minha caminhada, vinha realmente na minha mente, porque eu estava passando por uma dificuldade das mais terríveis. Aí vinha realmente ali onde eu estava naquela rodovia, aqueles caminhãozão passando, fazendo assim, ó, vum, 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 passando por mim. E vinha uma voz sarcástica, uma voz maligna, dizendo: entra debaixo desse caminhão. Em questão de 5 minutos você vai resolver o seu problema. Aí eu falava claramente assim: vai a aliança, mas não vai o dedo. Vai a luva, mas não vai a mão. Você pode me levar tudo, Satanás, mas você não leva a minha salvação. Querido, não tem preço que possa pagar o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Não tem preço o valor que o ser humano tem. A Bíblia realmente nos mostra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dificuldades? Vamos ter sim. Lutas vamos enfrentar? Vamos enfrentar sim. A própria palavra de Deus nos mostra que muitas são as aflições do justo. Muitas. E não está dizendo que é do ímpio, do justo. Mas o Senhor as livra de todas. Então, neste dia eu quero pedir, meu irmão, minha irmã, levanta a tua cabeça. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Tira todo o pensamento de derrota, de destruição. A Bíblia nos mostra em Filipenses 4, tudo que é verdadeiro, honesto, boa fama, existe alguma virtude, algum louvor, nisso ocupe o vosso pensamento. Pense coisas grandes, pense coisas boas. Coisas grandes é a palavra de Deus, coisas boas e grandiosas é nós termos este Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em nosso favor. Pense tudo que é verdadeiro, honesto, boa fama, existe alguma virtude, algum louvor, nisso ocupe o vosso pensamento. Gerencie aquilo que você pensa, querido. Gerencia, pelo amor de Deus. Porque hoje muitas pessoas estão na depressão. Muitas pessoas estão pedindo socorro e muitas vezes não entendem que o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E hoje nós vemos com tristeza, digo isso entristecido,
Quantas pessoas aceitam a sugestão de Satanás e tiram a sua própria vida? Se suicida, se mata. A gente vê muitos acidentes nas estradas e eu também falo, puxa, a vida, aconteceu algum acidente. Muitas vezes a pessoa estava desesperada, a pessoa também estava com problema financeiro, talvez problema na sua família, e muitas vezes jogou realmente o carro, o caminhão, seja lá o que for, para se precipitar e morrer. Eu estava realmente conversando com alguém muito querido esses dias atrás. Alguém muito querido que realmente é um jovem abençoado, tem uma família abençoada. E ele estava falando para mim, tio, esses dias atrás, tio, ele estava dizendo, um jovem que trabalhava conosco, um jovem que realmente ali, ele realmente fazia realmente a mesma função que eu fazia, tio. E ele estava dizendo, ele estava com problema de depressão, problema realmente familiar. Talvez ele estava pedindo socorro, querido. Talvez ele não entendia que o socorro vinha de Deus. E o que aconteceu? Esse jovem, quando ele estava fazendo uma manutenção de um transformador, ele subiu e colocou as mãos ali, naquela alta tensão, explodiu tudo. A roupa queimou, ficou realmente ali a cinza no chão, ficou a cinza no chão. E o pior de tudo, ele não morreu. Por que você vai falar pior de tudo, irmão? Porque se ele não trabalhar na mente, se a família não ajudar, ele está incapacitado hoje, por exemplo, incapacitado. E muitas vezes vai precisar usar um fraldão, porque no desespero, ele tentou tirar a própria vida. Eu não sei o porquê, meu querido e minha querida, que Deus está trazendo esta mensagem para mim hoje, para você hoje. E ele nos diz, a palavra nos diz, desperta tu que dorme. Levanta-te dentre os mortos, que Cristo te iluminará. Querido, você imagina se naquela época eu aceitasse a sugestão de Satanás e entrasse debaixo de um caminhão? Que seria da minha esposa? Que seria da minha família? Eu pergunto, não passou? Passou? Agora talvez você vai perguntar, mas depois disso, pastor João, irmão João, você não tem mais problema? Tenho. Mas só que eu aprendi a partir daquele momento. Passe o que passar, enfrente o que enfrentar. Eu não deixo de buscar aquele que me salvou, que me libertou. Eu não deixo de buscar aquele que morreu por mim na cruz do Calvário, chamado Jesus de Nazaré. Eu não deixo de buscar aquele que tem as chaves da morte e do inferno, é o cabeça da igreja. Eu não deixo de buscar aquele que é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Meu querido, eu não sei o que você tem passado. Talvez a depressão te atingiu. Talvez o desânimo te atingiu. Talvez a insônia, remédio, você tem brigado com o travesseiro e o travesseiro tem te vencido. Mas eu digo para você, nem tudo está perdido. Então, nesses 35 anos aproximadamente, eu não deixo de proclamar, porque Deus falou claramente para mim um dia, quando eu realmente ali eu travei as minhas musculaturas, fui realmente ali no médico em Presidente Prudente, fui levado pela imprensa,
E ali o médico me deu os 3 vidros de comprimido dizendo: jovem, você não precisa disso. Procure alguma coisa para fazer. Isso é que aquele médico falou. E eu voltei para minha cidade naquela época, em Porecatu. Hoje eu moro na cidade de Salto Grande, aonde eu nasci. E eu procurei alguma coisa para fazer. Você sabe o que eu procurei? Levar no serviço. E até hoje, naquela época, o Novo Testamento que era entregue realmente ali pelos gideões missionários, ou muitas vezes num quarto de hotel. E até hoje eu tenho me sustentado através da palavra de Deus. Querido, você não reconhece o valor que você tem para Deus. Mas tenha prioridade, meu irmão. Tenha prioridade, minha irmã. Talvez você vai dizer: qual que é a prioridade, pastor João? Irmão João, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas Deus vai nos acrescentar. O próprio Jesus nos diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã basta cada dia o seu próprio mal. Hoje eu estou com Jesus, e o amanhã? Será que eu vou viver amanhã? Se amanhã eu viver, eu levantar respirando, o amanhã será hoje. Mas não deixo de buscar. E eu me lembro naquela época quando Deus falou comigo: filho, aquilo que eu tenho feito na tua vida, não deixe só para você. Vai e testemunhe, proclama que eu sou Jesus, o Salvador. Eu tenho solução para a vida do ser humano. Você sabe o que eu fiz na época? Eu comprei realmente duas caixas de som, CTPR 700, é um cabeçote. Eu comprei realmente ali, canal, comprei microfone, e eu ia realmente para patrimônio, cidade, localidades, dizendo que Jesus é o Senhor, que Jesus tem solução para a vida do ser humano, alertando que o próprio Jesus deixou bem claro que o ladrão vem, é Satanás, para roubar, matar e destruir. Ele quer matar o ser humano, ele quer destruir o ser humano, ele quer tirar o ser humano realmente ali da presença de Deus, ele quer trazer depressão e opressão. Mas Jesus, ele diz: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, não está tudo perdido, não. Se imagina se eu aceitasse aquela sugestão do inimigo para me jogar debaixo de um caminhão, o que ia acontecer? Eu ia perder minha salvação, a vida eterna. Eu estaria eternamente perdido. Eternamente perdido. Mas hoje, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar dos problemas, eu, como salmista, remete no Salmo 119, um versículo 164, eu sempre costumo dizer: 7 vezes por dia eu louvo ao Senhor pela fidelidade da sua palavra. A palavra de Deus nunca falhou e nunca vai falhar. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa. Então levanta a tua cabeça, meu irmão, cuidado, não faça besteira, não faça loucura, porque quantas pessoas no desespero têm se suicidado, quantas pessoas no desespero têm matado, quantas pessoas no desespero têm feito coisas que não devia. Mas Jesus tem solução para a tua vida. Jesus tem solução para a minha vida. E que Deus possa ter misericórdia de nós.
A Bíblia diz: desperta tu que dorme dentre os mortos, que Cristo te iluminará, Cristo te esclarecerá. Jesus não vai vir aqui numa forma corpórea para falar com você. Ele está falando com você e comigo aqui através desta palavra que Deus me trouxe hoje. E se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Que Deus os abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.